Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este vídeo. Eu sou o Lucas Valadão e hoje eu vou te mostrar todos os custos e as taxas que você terá que pagar para viabilizar o seu processo de financiamento Minha Casa Minha Vida. Isso para aquisição de terreno e construção. Então, se você vai adquirir um terreno através do Minha Casa Minha Vida e também construir sobre este terreno, você precisa entender todas as taxas que você vai pagar para se planejar antecipadamente e não ter nenhuma dor de cabeça durante o processo, dor de cabeça como a falta de dinheiro durante a construção. Vai servir também para você que é profissional de obra financiada, engenheiro ou arquiteto, ou busca se especializar nesse mercado, porque quando você entende esses custos que o seu cliente terá, você consegue mostrar a ele a importância de se antecipar e se planejar financeiramente antes de entrar no processo de financiamento Minha Casa Minha Vida. E você pode ver que eu separei o conteúdo em duas fases. A primeira fase é antes do processo de aprovação e a segunda fase é depois da aprovação do Minha Casa Minha Vida. É importante também ressaltar que eu não vou falar de alguns valores específicos aqui. Desses valores que eu não falar, é porque esses valores eles são relativos de acordo com cada cidade, com cada região. Então, tenha paciência em relação a isso, porque você vai precisar consultar aí na sua cidade esses valores. Mas lá no final, eu vou deixar um custo total aproximado de acordo com a minha experiência, a experiência de alguns dos meus alunos e também da experiência aqui da minha região, tá? Da minha cidade e da minha região. Então, eu vou te passar um custo aproximado do total de taxa, de custo que você terá para viabilizar o financiamento Minha Casa Minha Vida. Esse conteúdo é voltado para aquisição de terreno e construção, mas vai servir também para quem vai construir em terreno próprio, usando os recursos do Minha Casa Minha Vida, ok? É porque muda apenas um detalhinho ou outro aqui e eu vou especificar mais para frente aqui no conteúdo. Bom, antes de começar aqui o conteúdo, deixa eu pontuar que você consegue ter acesso a esse mapa mental gratuitamente, com toda a estrutura e as taxas que você precisa pagar. E para isso você precisa apenas enviar um direct lá no Instagram com o código taxa Minha Casa Minha Vida, tá? Com o hashtag tudo. Você me envia esse código que eu te envio automaticamente esse mapa mental. É importante ter acesso a esse mapa mental para você consultar em cada etapa do processo de financiamento para você já se planejar antecipadamente e já juntar o dinheiro necessário para pagar essas taxas, beleza? E caso você não tenha algum recurso necessário para aprovar o financiamento, para pagar essas taxas de financiamento, o seu processo ele vai ficar em stand-by, ele vai ficar congelado até que você pague essas taxas. Ok. Então vamos aqui à primeira fase, que é antes da aprovação do financiamento na Caixa. Primeiro de tudo, vai começar com um projeto arquitetônico voltado à aprovação na prefeitura, porque esse projeto ele precisa ser aprovado na prefeitura primeiro, para depois a gente levar na Caixa. E importante, eu gravei um conteúdo recentemente mostrando todas as etapas, tintim por tintim, passo a passo, do processo Minha Casa Minha Vida. Então assiste esse vídeo, vou deixar aqui em cima no card ou aqui na descrição do vídeo, para que você saiba exatamente o que você vai passar, o que você vai ter que fazer em cada processo para viabilizar a construção da sua casa ou a casa do seu cliente. Então, primeiro de tudo, você precisa contratar um engenheiro ou arquiteto, e isso tem custo, tá? Você tem que pagar esse engenheiro ou arquiteto para elaborar esse projeto, e também tem a taxa de aprovação do projeto na prefeitura. Então, você vai pagar para o engenheiro ou arquiteto elaborar o seu projeto e pagar a taxa de aprovação na prefeitura. Para sair o alvará de construção da sua obra, você precisa pagar essa taxa de aprovação, tá? Então a prefeitura tem que emitir esse alvará para depois a gente levar na Caixa. Inclusive, esses engenheiros e arquitetos que você vai contratar, ou engenheiro ou arquiteto que vai contratar, ele vai elaborar as planilhas de financiamento também. Então, geralmente está incluído todo o serviço, tá? Projeto e as planilhas de financiamento. Se você não sabe que planilhas são essas, entra lá no conteúdo que eu deixei aqui disponível, que eu vou te mostrar o passo a passo. Inclusive, eu falo todas as planilhas necessárias para viabilizar o Minha Casa Minha Vida. E depois, agora, passamos para a taxa de financiamento. Essa taxa é pago para a Caixa, tá?
Primeiro de tudo tem a taxa de vistoria de R$ 750, onde o engenheiro fiscal da Caixa ele vai vistoriar o terreno para ver algumas condições de construção, se está tudo certo, se o terreno realmente existe, se não precisa fazer uma terraplanagem naquele terreno, se ele está muito desnivelado, enfim, precisa ter essa vistoria é paga. Você paga um boleto de R$ 750 para a Caixa. Você também paga uma taxa de financiamento, que é a tarifa de avaliação de bens recebidos em garantia, no valor de 1,5% do valor financiado. Então, se você for financiar, por exemplo, R$ 300 mil, a sua entrada será de R$ 60 mil, geralmente é 20%. E aí, tirando R$ 60 mil, dos 300 mil vai sobrar 240. Então, você vai pagar essa tarifa em cima dos 240 mil, não em cima do valor do imóvel, ok? Então, esse 1,5% será em cima dos 240 mil, nesse exemplo, tá? Você também vai pagar uma tarifa de acompanhamento da operação. Essa tarifa é sobre os valores das parcelas liberadas do financiamento. Então, isso aqui é durante a obra que você vai pagar junto com os juros de obra, ok? Então, essas são as taxas de financiamento de projeto constantes na primeira fase, que é antes da aprovação. Beleza, aprovou o seu financiamento, o que você precisa pagar agora? O ITBI. E agora entra a parte onde, se você tiver terreno próprio, você não precisa pagar o ITBI, porque o ITBI você já deve ter pago quando você comprou o terreno, então você não precisa pagar novamente. O ITBI ele é um imposto sobre transmissão de bens imóveis, ou seja, toda vez que for transferir de propriedade o imóvel, o terreno, nesse caso, precisa ser pago o ITBI. E aí você vai pagar para a prefeitura esse ITBI. E ressalto aqui novamente, o ITBI é pago somente após a assinatura do contrato na Caixa. Esse valor do ITBI é entre 0,5% a 3% do valor do terreno. Presta atenção aqui, porque algumas prefeituras despreparadas, alguns servidores despreparados, eles cobram em cima do valor do imóvel. Lembra esse exemplo aqui que eu te falei dos 300 mil? Desses 300 mil, o terreno vai ser em média 80 a 120 mil. Então, o valor do terreno aqui seria 80 a 120 mil. Imagina se fosse cobrar 3% sobre o valor do financiamento. Ia ser cerca aqui de 9 mil reais. Então é um absurdo, tá? É sobre o valor do terreno. Em Minha Casa Minha Vida, o ITBI é de 0,5%. E você precisa ressaltar isso na prefeitura para eles te darem esse desconto, ok? Beleza. Documentação de registro. Esse registro é feito no cartório de registro de imóveis da sua cidade. Se você não sabe onde fica, dá um Google ou pergunta para o seu correspondente bancário ou gerente da Caixa. Então é preciso fazer o registro do contrato na Caixa da matrícula do imóvel, ou seja, registrar o contrato na matrícula do imóvel. Que contrato é esse, Lucas? O contrato que você assinou na Caixa. E depois de construída a casa, finalizada, você precisa averbar a área construída também nesta matrícula do imóvel. E a matrícula do imóvel é como se fosse uma certidão de nascimento do seu terreno, tá? Do seu imóvel. Lá consta todos os proprietários, as metragens, localização do terreno, do imóvel. Então, a matrícula do imóvel é isso, tá? Claro que dando um exemplo da matrícula aqui de forma bem resumida, certo? Mas ele é um documento extremamente importante e você precisa fazer esses dois passos, que é o registro, depois de assinar o contrato da Caixa, e a averbação da construção, depois de finalizada a construção. Ok, esse pagamento, novamente, é feito no cartório. E é importante ressaltar que as construções Minha Casa Minha Vida têm isenção de 50% das taxas do registro no cartório. E você também precisa falar isso aqui para o pessoal do cartório, para o funcionário do cartório, porque nem todos eles vão saber que você está registrando um imóvel Minha Casa Minha Vida. Aí você pega e fala para eles e eles vão te dar um desconto de 50% das taxas de registro. Só as taxas de registro aqui do imóvel Minha Casa Minha Vida fica cerca de 3 a 4 mil reais no máximo, tá? No máximo. Isso é o valor total. E perceba que eu não estou falando de taxas até agora só para viabilizar a aprovação. Por isso que eu dividi em duas fases. Primeira para aprovação. Então você vai se planejar para essas taxas aqui para aprovar o financiamento. E depois de aprovado,
você vai se planejar para essas taxas aqui. Eu vou continuar porque a próxima agora é a entrada. A entrada, geralmente, ela corresponde a 20% do valor do imóvel. Como eu disse naquele exemplo do imóvel de 300 mil, a entrada é em torno aí de 60 mil reais, ou seja, 20% de 300 mil. E a entrada, isso aqui pega muita gente de surpresa positivamente, porque a entrada ela não é dada ao banco. Você não dá o dinheiro ao banco. O seu cliente não vai dar o dinheiro ao banco. A entrada, ela é aplicada durante a construção. É assim que funciona a entrada do financiamento. Então, se a sua entrada é 60 mil e a sua obra tem 6 meses de construção, lá no cronograma, quem elaborou o cronograma físico-financeiro foi o engenheiro ou arquiteto da obra que você contratou, ele colocou no cronograma que a obra terá 6 meses. Você, então, vai pagar esses 60 mil ao longo de 6 meses. E não pagar ao banco, você vai aplicar na construção. É assim que funciona a entrada. Então, ao longo de 6 meses, a cada mês, você vai pagar 10 mil reais nesse exemplo. É claro que eu estou dando o exemplo aqui bem mais simplificado para facilitar o entendimento, mas nem sempre são valores exatos assim. Mas deu para entender a lógica da entrada, né? Então, se você achava que a entrada é dada ao banco, não faz sentido nenhum, porque não faz sentido você dar a entrada para o banco para depois ele te ressarcir, ele te devolver. Essa entrada, novamente reforçando aqui, ela é aplicada na construção da sua casa ou da casa do seu cliente. Beleza. E agora também tem os juros de obra que você paga durante a construção. Sabe aquelas parcelas que você paga durante a construção da obra, que é a parcela de financiamento? Você só começa a pagar essas parcelas depois de assinar o contrato na Caixa. Porque depois que você assinou o contrato na Caixa, quer dizer que você já conseguiu o financiamento, tá? Aí depois precisa fazer essas documentações, emitir a guia de ITBI e registrar o contrato na matrícula do imóvel para você registrar de fato esse contrato. Mas essas parcelas de financiamento, você não está amortizando a dívida do imóvel. Essas parcelas, elas correspondem apenas a juros de obra, tá? Então você não está quitando o seu imóvel, a sua casa, quando você paga esses juros de obra durante apenas a construção. Depois que você finalizou a construção e averbou a construção na matrícula, aí sim você começa a amortizar, tá? A amortizar a sua dívida. O que é amortização, Lucas? É você pagar a sua dívida de financiamento. Você financiou lá 240 mil, você não está pagando esses 240 mil que você deve ao banco e o banco te emprestou durante a construção da obra. Você só vai começar a pagar nas parcelas do financiamento quando você terminar a construção. E aí a parcela ela é somada de juros mais amortização. Tá? Essa é a parcela do seu financiamento. Você paga bastante juros e pouca amortização. É assim que funciona porque o banco ele te emprestou o dinheiro, então é claro que ele vai cobrar mais juros do que a amortização de fato. E na parcela também dos juros de obra durante a construção, você paga a tarifa de acompanhamento da operação. É a mesma tarifa que eu falei aqui, certo? Das taxas de financiamento. Ué, Lucas, mas por que você colocou nas taxas de financiamento? Porque é uma taxa de financiamento, mas ela é paga apenas depois da aprovação do financiamento, tá? Por isso que eu coloquei 2 vezes aqui. Portanto, essa tarifa de acompanhamento da operação, ela está dentro dos juros de obra. E as suas parcelas dos juros de obra pode ficar até mais caro do que as suas parcelas do financiamento. Aquelas parcelas que o correspondente bancário ou o engenheiro especialista em obras financiadas simulou para você lá no site da Caixa. Beleza? E esses juros de obra também é equivalente ao valor liberado da construção. Então a Caixa ela vai liberar o dinheiro do financiamento por mês. Ela não vai te dar lá os 240 mil em um único mês. Ela vai te liberar a cada mês de execução da obra. E ela trabalha por sistema de reembolso, ou seja, você aplica um valor na construção, você começa com recurso próprio, que seria a sua entrada, começa com recurso próprio, e aí a Caixa te reembolsa para você usar esse dinheiro que você recebeu da Caixa para aplicar novamente na construção, e aí vai lá e mede a construção para a Caixa te pagar novamente e assim por diante. Então ela trabalha com um sistema de reembolso. Então quanto mais
a Caixa vai liberando dinheiro para você do financiamento, maior os juros que você paga, tá? Mas quando eu falei aqui que os juros de obra pode ficar até mais caro do que a parcela de financiamento, não é muito mais caro, ok? Então, se você simulou que a parcela de financiamento, ou seja, a amortização mais os juros, que é a parcela de financiamento, não os juros de obra, que a sua parcela de financiamento vai ficar em R$ 700, os seus juros de obra não vai ultrapassar 850, R$ 900, ok? Só para você ter uma ideia, não vai ficar tão exorbitante assim. Mas é interessante que você conclua a obra o mais rápido possível para você começar de fato a amortizar, a quitar a dívida do seu financiamento. Beleza. Então tá bom, Lucas. Quanto que eu vou pagar? Quanto que eu preciso guardar para viabilizar o meu financiamento Minha Casa Minha Vida? É aqui que entra o custo total aproximado. É claro que isso depende de cidade para cidade, isso depende de quanto o engenheiro ou o arquiteto cobrou de você do projeto, porque esse valor também está contando, está somando com o valor de projeto, tá? Então, o custo total aproximado engloba todas essas taxas. E qual o valor que eu coloquei aqui? De R$ 12.000. Você precisa se planejar com cerca de R$ 12.000, R$ 10.000, às vezes até R$ 8.000, para viabilizar o seu processo de financiamento Minha Casa Minha Vida. E se você é profissional, diga isso ao seu cliente, diga para ele já ter um dinheiro guardado ou já ir juntando um dinheiro caso ele pretenda construir o seu imóvel com recursos do Minha Casa Minha Vida com cerca de R$ 12.000 de planejamento, de antecipação, porque aí ele vai passar por todo esse processo aqui de pagamento de taxa sem pesar no bolso dele, porque ele já tem um dinheiro guardado. E esse valor aqui, ele não é o mesmo valor da entrada, tá? Voltando àquele exemplo, o imóvel de 300 mil vai dar uma entrada de aproximadamente R$ 60.000. Esses R$ 12.000 aqui da taxa, do custo e das taxas que vai pagar no financiamento não está dentro desses R$ 60.000. Então, o valor de entrada sendo R$ 60.000 mais o custo de R$ 12.000, que seria as taxas de financiamento e projeto, daria um total de R$ 72.000 de recursos próprios que a pessoa, o proponente do financiamento, precisa ter para viabilizar o seu financiamento. É claro que quando você contrata um profissional especialista em obra financiada, a entrada se torna muito menor, tá? Então, dê preferência para contratar um profissional, um engenheiro, um arquiteto que seja especialista em obra financiada, para ele fazer o cálculo de viabilidade corretamente e diminuir esta entrada. Ok? Eu consigo diminuir aí mais de 50% de alguns dos meus clientes do valor da entrada. Então, nesse exemplo de 60 mil, às vezes o meu cliente ele pagaria 20, 25 mil de entrada. Ok? Então, eu espero que tenha ajudado. Não esquece de baixar esse mapa mental, caso você tenha interesse de consultar essas taxas aqui futuramente, ok? E caso você seja engenheiro ou arquiteto e pretenda se especializar nessa área de obras financiadas, pretenda criar um negócio de obras financiadas e se preparar para esse mercado, atendendo os clientes da maneira correta, você pode assistir um vídeo de apresentação do LOF, tá? Do método LOF, que é o meu curso de obras financiadas, onde eu ensino a trabalhar com obras financiadas de maneira lucrativa e de maneira correta. Ok? Então é isso aí, é esse conteúdo que eu gostaria de passar para vocês e tome muito cuidado em relação às taxas. Isso aqui pode inviabilizar o seu financiamento se você não se planejar antecipadamente, ok? Então é isso aí, eu espero ter ajudado. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Lucas Valadão e fui.